Oi, pessoal. Vamos agora falar do direito de propriedade como direito real. Tá? O Código Civil ele passa a tratar ali do direito das coisas a partir do artigo 1196, elencando então os direitos reais no artigo 1225, e mais especificamente o direito de propriedade no artigo 1228 e seguintes. Tá? Ele passa a tratar do direito de propriedade. A propriedade ela é um direito real mais amplo que abrange alguns direitos que são derivados de uma extensão menos ampla do que a propriedade em si. Ou seja, o direito de propriedade ele nos confere algumas prerrogativas, tá? Alguns direitos. Essa ideia de coisa sobre a qual recai ali o direito de propriedade, sobre a qual recai o direito real, surge no momento em que o homem primitivo ele passa ali a se apropriar dos animais para o seu sustento, da caverna para o seu abrigo, de pedras para fabricar ali as suas armas, os seus utensílios. É algo de que o ser humano se apropria e passa a defender então como sendo seu, impedindo que terceiros eventualmente invadam ali o seu espaço, né, do qual ele se apropriou, ou que venham a utilizar sem a sua permissão aqueles seus objetos, seus utensílios. Tá? Existe então uma espécie de noção psicológica, algo subjetivo, que vem a embasar desde os primórdios, né, desde o início da história do ser humano, os denominados direitos reais ou direitos das coisas. Né? Esse objeto é a base sobre a qual se assenta então o direito subjetivo, desenvolvendo ali o poder de fruição da pessoa com o contato seu com as coisas que nos cercam, né, que estão ali no mundo exterior. Dentro desse raciocínio, então, o objeto do direito real ele pode recair sobre coisas corpóreas, como um imóvel, né, mas ele também pode recair, eventualmente, sobre coisas incorpóreas, como é o caso, então, dos produtos do intelecto, né, a exemplo dos direitos ali do autor, dos direitos de invenção. O direito das coisas, então, ele estuda essa relação de poder e de titularidade. Um direito subjetivo que liga a pessoa às suas coisas. Tá? Todos esses direitos subjetivos dizem-se erga omnes, ou seja, algo que deve ser reconhecido e respeitado pelo Estado e seus cidadãos. Normalmente se traduz como sendo oponível a todos, né? Mas tecnicamente significaria não exatamente uma oposição ou um confronto, né? Como seria a palavra contra, né? Contra todos, ou oponível a todos, que dá a ideia então de algo que se defronta, né? Mas tecnicamente seria uma ideia de respeito perante todos, tá? Não necessariamente algo que se opõe, mas algo que deve ser reconhecido. Os direitos reais, então, eles regulam ali essas relações jurídicas que são relativas às coisas apropriáveis pelo sujeito de direito, como uma noção psicológica que necessita de uma regulamentação jurídica, para que venha, então, a se adequar à sociedade, aos seus anseios e às suas necessidades, não apenas sociais, mas também individuais, tá? Uma vez que as coisas das quais podemos nos apropriar sejam finitas, né, cabe ao Estado, então, regular essa sua apropriação e utilização. Porque se duas pessoas se apropriam da mesma coisa e dizem essa coisa é minha, a gente tem que ter uma relação que resolva esse impasse, tá? De quem é essa coisa. Então, é necessário que isso seja regulamentado. E o direito pessoal, ele difere, então, do direito obrigacional. Porque o direito real, ele recai sobre a coisa. O direito pessoal sobre pessoas, tá? Seja pessoa física ou pessoa jurídica, né? É o direito obrigacional. O direito pessoal, então, ou obrigacional, ele une dois ou mais sujeitos. Enquanto o direito real, ele traduz, na verdade, uma relação jurídica entre sujeito e coisa, ou um conjunto de coisas, ou mais sujeitos e uma coisa, enfim, não necessariamente apenas uma pessoa e uma coisa. Tá? Então essas pessoas podem ser naturais ou pessoas jurídicas, e o exemplo mais adequado aqui de direito pessoal, por exemplo, é a obrigação, né? Aquela obrigação que surge por um contrato entre duas pessoas. E o melhor exemplo de direito real é o direito de propriedade, tá? Direito de uma pessoa que recai sobre a coisa.
E por outro lado, o direito obrigacional ele tem como objeto as relações humanas. Os direitos reais eles são geralmente permanentes, mas também podem ser transitórios, tá? Ou seja, limitados ali no tempo, como é o caso do usufruto, por exemplo. A prestação, então, é o objeto do direito pessoal ou obrigacional. E a prestação é algo que só pode ser exigido do devedor. Já o direito real, ele caracteriza-se exatamente pela aderência à coisa, consequentemente ao seu titular. Como resultado, então, dessa aderência das obrigações à coisa, a gente tem o chamado direito de sequela, pelo qual o titular ele tem a prerrogativa de perseguir o objeto do seu direito diante de um terceiro que eventualmente o possua. Né? Ou seja, uma pessoa se apropriou de algo que originalmente é meu, eu tenho o direito de ir lá e pegar de volta, digamos assim, esse objeto. No entanto, o direito pessoal ele não possui essa característica. O detentor do direito pessoal, quando ele recorre a uma execução forçada em um processo, por exemplo, ele tem apenas a garantia geral ali do patrimônio do devedor, tá? Enquanto o direito de perseguição, o direito de sequela ou de seguimento dos direitos reais ali, ele se traduz tanto em uma possibilidade de apreensão material, quanto também uma possibilidade de apreensão jurídica da coisa sobre a qual recai. O objeto, então, do direito real, ele necessariamente tem que ser individualizado. Perceba que no direito obrigacional a gente alcança ali apenas a pessoa. Já no direito real a gente alcança a coisa em si. Tá? Eu não preciso de alguém para me entregar algo. Eu vou direto em cima de algo com quem quer que esteja. Devido a isso, ele deve ser necessariamente individualizado. Tá? O direito real ele tem que ser individualizado, ou seja, ele recai em regra sobre um bem infungível, que é um bem que não pode ser substituído por outro, é um bem único. Tá? Enquanto nos direitos obrigacionais a gente tem preponderantemente coisas apenas determináveis pelo gênero, quantidade e qualidade. Os direitos reais, eles são, em regra, considerados como sendo taxativos, ou seja, o rol do artigo 1225, que nos apresenta ali quais são os direitos reais, não admite uma interpretação extensiva. Ou seja, se isso é um direito real, então tal outra coisa também pode ser. Tá? O rol dos direitos reais ele é taxativo. Só é direito real aquilo que está previsto no artigo 1225. O que não está previsto no 1225 não é direito real. Tá? Isso decorre do princípio da taxatividade, também conhecido como numerus clausus. Tá? Enquanto a tipicidade, na verdade, ela significa ali uma previsão legal ou uma legalidade. E ela nos oferece um tipo, ao qual nós podemos então subsumir várias hipóteses, enquanto a taxatividade vincula um determinado número de hipóteses àquele tipo, não permitindo subsunção de hipótese diversa, tá? Daquela que já está prevista. Ao tratarmos então de direitos reais, estamos diante de exemplos clássicos de numerus clausus, ou seja, taxatividade no que tange aos direitos reais. Quando falamos de direitos obrigacionais, nós estamos no campo da tipicidade. Ou seja, existem várias modalidades de direitos obrigacionais e novas podem ser criadas, ainda podem ser estipuladas desde que haja vontade das partes e obedeça ali aos requisitos de validade do negócio jurídico. Já os direitos reais não podem ser criados uma vez que eles já estão elencados ali de forma taxativa. Essa diferenciação ela se dá pela própria natureza jurídica desses direitos, tá? Porque a força de um direito real ela supera em muito a de um direito obrigacional e deve ser restringida apenas em determinadas situações. O direito real, por exemplo, ele possui oponibilidade erga omnes, ou seja, diante de todos, né? Diante de um sujeito indeterminado. E ela tem esse caráter principalmente de permanência. Tá? Ela é preponderantemente permanente. É criada por lei, tá? O direito real é criado por lei, de forma taxativa. E não necessita de intermediário, ou seja, permite o exercício imediato de seus direitos de maneira quase que absoluta. Enquanto o direito obrigacional ele possui uma oponibilidade apenas inter partes, ou seja, entre as partes. Ele se opõe apenas contra os signatários, tá? E esses signatários são sujeitos determinados.
possuindo então uma característica preponderantemente de caráter transitório ou temporário. Há alguns princípios, então, que fundamentam o direito de propriedade, tá? São princípios que eles estão diretamente relacionados aos direitos reais. Um desses princípios é o absolutismo, ou seja, essa característica de uma eficácia dos direitos reais que deve ser respeitada diante de todos. E ela se opõe a um sujeito indeterminado, ou seja, contra todos. Tá? Apesar da tradução mais fiel tecnicamente não ser essa, fica um jeito um pouco mais fácil de compreender quando você diz que o direito real ele se opõe a todos, né? Enquanto o obrigacional se opõe apenas a um sujeito determinado. Esses direitos reais, eles adquirem, no entanto, essa eficácia erga omnes a partir do registro do imóvel, que é quando o sujeito torna-se proprietário da coisa. E, a partir desse momento, deve toda a sociedade reconhecer essa aquisição e, assim, respeitar a sua individualidade e a sua função social. Um outro princípio, que se liga aqui diretamente ao direito real, é o direito de perseguir, ou direito de aderência, direito de sequela. Tá? Esse direito ele surge com a perda da posse da coisa que estava sob sua guarda, ou sua propriedade. Deriva então do latim ali o jus persequente, né? Ou seja, aquele que tiver a sua coisa molestada por outrem, seja de qualquer forma, ela pode perseguir a coisa e reivindicá-la, em poder de qualquer que seja. Também um outro princípio é o da publicidade, que quer dizer que o ato da transcrição, ou seja, da tradição no registro de imóveis, é algo necessário para que a sociedade tenha conhecimento que o imóvel ou o móvel possui um novo proprietário, gerando assim o efeito erga omnes. Veja que aqui o efeito da publicidade está diretamente relacionado ao absolutismo. Por quê? O absolutismo ele surge com a propriedade plena, e a propriedade plena ela surge apenas com a publicidade. Nós vimos anteriormente que a propriedade ela inclui dois elementos: o domínio, que é o estado de fato, em que nós exercemos ali a posse sobre a coisa, tá? Não apenas a posse, mas nós temos ali no domínio praticamente um direito adquirido já. Vamos supor que alguém ali, como eu disse no vídeo anterior, consiga usucapiar o imóvel, ele fez todos os requisitos, ele cumpriu todos os requisitos ali da usucapião, ele tem o domínio sobre o imóvel, mas ele ainda não obteve o registro no cartório de registro de imóveis. Então, ele não tem a publicidade, ele ainda não tem esse absolutismo, né? Imaginem o seguinte, um corpo social, tá? E esse corpo social, ele precisa atuar de uma maneira uníssona, ou seja, uma maneira ordenada, tá? Então, para eu comandar adequadamente o meu corpo, eu preciso saber o que minha mão direita está fazendo, o que minha mão esquerda está fazendo, o que minhas pernas estão fazendo, senão eu vou ficar todo desencontrado, né? Que nem aquele bonecão do posto lá. E então imaginem que se a minha mão se apropriou de um determinado objeto, eu tenho domínio. Mas o resto do meu corpo só vai ter ciência de que a minha mão tem o domínio da coisa a partir do momento em que o meu cérebro registrar essa informação. E esse registro no corpo social se dá no cartório, tá? De registro de imóveis aqui no caso. É como se o cartório fosse o cérebro do corpo social. A partir do momento em que o cérebro registra alguma coisa, o seu corpo inteiro sabe, tá? E por isso que adquire esse caráter de ser oponível contra todos, porque se presume que todos saibam, porque já foi registrado. Se não há o reconhecimento, então, do Estado ou da sociedade por meio desse registro, não há que se falar em um direito real. Por isso, é de suma importância esse caráter público dos registros, tá? Os princípios da taxatividade e tipicidade já foram conversados, né? Existe também o princípio da perpetuidade, né? Que é exatamente aquela característica de ser permanente, né? Uma vez adquirida a propriedade, ela possui caráter perpétuo. E a perda ocorre apenas em caráter excepcional, como no caso de usucapião, desapropriação, renúncia, doação, sucessão e etc. O direito real também ele possui um caráter de exclusividade. Não podem existir dois direitos reais de igual conteúdo sobre a mesma coisa. Podem sim existir múltiplos titulares,
Por exemplo, no caso de aquisição de uma propriedade pela sucessão, em que o pai falecido deixa em testamento para os seus 3 filhos ali de forma proporcional um único apartamento. Nesse caso, existe um único direito real, que é o direito de propriedade, pois existe apenas uma coisa. No entanto, existem 3 titulares desse direito, e no caso de venda do imóvel, por exemplo, o valor é proporcional, 1/3 para cada um. Ou seja, os titulares eles compartilham um mesmo e único direito. Tá? É disso que resulta esse princípio da exclusividade. Não é uma exclusividade ligada à pessoa, é uma exclusividade ligada ao direito que recai sobre o bem. Tá? A possibilidade também de desmembramento é um princípio, o princípio do desmembramento. E trata da hipótese de transferência dessa titularidade de obrigação para com a coisa, ou seja, um princípio de elasticidade, uma hipótese em que o titular da propriedade ou do direito pode transferir isso a outrem, como é no caso da locação, por exemplo. Da mesma forma que esse direito sobre a coisa pode se desmembrar, ele também pode se consolidar. Tá? É o princípio da consolidação. Pois no momento em que o contrato ele tem o seu prazo ali vencido, e ambos, locador e locatário, não têm mais o interesse na renovação do contrato, as obrigações inerentes ao imóvel ficarão sob responsabilidade do proprietário, como obrigado originariamente. Ou seja, se você locou o seu imóvel, o seu inquilino não pagou as contas do imóvel como IPTU, por exemplo, né? Não adianta você pegar o imóvel de volta e dizer que a responsabilidade era dele. Você pode perder o imóvel por causa disso. Entendeu? Quando você estipula esse tipo de obrigação em um contrato de locação, você estipula uma obrigação interpartes. Você está tratando de um direito obrigacional. Ou seja, por meio daquele contrato de locação, ele precisa pagar o meu IPTU. Isso é muito comum em alguns contratos de locação. No entanto, isso é um direito obrigacional. Enquanto o IPTU em si recai sobre o próprio imóvel, tá? Então, ainda que acabe o contrato de locação, se o seu inquilino não pagou o que ele deve de IPTU, a dívida continua em aberto e isso vai se estender, tá? Enquanto você for proprietário do imóvel, você tem a obrigação de pagar aquilo. Bom, eu acho que nós conseguimos já ter aqui uma noção, né, do que é um direito real, mais especificamente da propriedade como direito real. E espero que eu tenha sido útil. Tá? No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os direitos que decorrem da propriedade. Né? Eu havia dito antes que a propriedade é um direito abrangente, que contempla ali vários outros direitos, menores em extensão. Vou falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo. Agradeço demais pela atenção e até lá.